dia. Acharam que eu não ia aparecer, né? Mas eu apareci. Olha, primeiro, parece que toda terça-feira acontece alguma coisa, né? Então, dessa vez eu estou meio rouca. Cara, eu acho que eu tô, sei lá, com resfriado de novo, não sei. Tô rouca desde ontem. Mas, e confesso pra vocês que eu estou um pouco morta. Mas tudo bem, estamos aqui e deu tudo certo. Minha boca tá um pouco inchada porque o Ângelo deu com a cabeça aqui e daí cortou. Então tá um pouco desse lado, tá um pouco inchadinho. Então vocês vão ter que aguentar minha boca mais ou menos e a minha voz mais ou menos, tá? Mas como a gente ficou 2 semanas sem conseguir ter aula, eu não queria deixar mais uma semana, tá bom? Então, como eu falei com vocês, a gente vai como a gente consegue, tá bom? Então vamos lá. Na última aula, a gente falou sobre a paixão e morte de Cristo, né? Então a gente falou da importância da paixão de Cristo na nossa vida e a gente conseguiu falar sobre o valor da morte de Cristo, da paixão de Cristo e não olhar para essa realidade como uma realidade negativa, como uma realidade de perdedor, digamos assim, né? Como uma realidade de que algo deu errado, né? E hoje a gente vai falar sobre a ressurreição de Cristo, né? A ressurreição e a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Então, isso vai dar sentido ainda mais à paixão e morte de Cristo, né? Porque se Cristo tivesse sofrido a sua paixão e morrido na cruz e pronto, vã seria a nossa fé, né? Então, é como se tivesse de fato acontecido uma perda de fato, né? Que foi essa sensação dos apóstolos, quando eles viram Cristo. Vou desativar o comentário. Quando eles viram Cristo morrer na cruz, e eles colocavam todas as suas esperanças em Cristo, bem, e aí eles viram que daquele Messias que eles colocavam a esperança, tudo que eles esperavam do Antigo Testamento, das coisas que eles tinham aprendido, eles tinham colocado em Cristo e viam que Cristo era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem e viam que Cristo era a razão da sua fé, né? Que só Ele tinha palavras de vida eterna. Quando Cristo morre na cruz, eles fogem, eles ficam com medo, né? E eles ficam ali no cenáculo, bem, um pouco perdidos, assim, né? Bem, o que vai acontecer agora, né? Onde está tudo aquilo que a gente imaginou que fosse acontecer, né? E ficam realmente com muito medo. E aí, passa-se de fato esse momento, que é o momento que vai desde as 3 horas da tarde, que é a morte de Cristo de fato, que aconteceu na cruz de sexta-feira, até a madrugada do domingo, né? De sábado para domingo, que é o momento em que acontece a sepultura de Cristo, né? Então, de fato, Cristo morto é retirado na cruz e ele é sepultado num sepulcro novo. E ele, de fato, passa pela experiência da morte, né? O que significa isso? Significa dizer que a natureza humana de Cristo, né? Lembrando das aulas anteriores, Jesus Cristo é uma pessoa, a pessoa divina em 2 naturezas, né? Então, a natureza humana de Cristo, ela passa pela morte, né? Ainda que ela tivesse continuado unida à pessoa divina, a natureza humana de Cristo passa pela morte. O que significa dizer? Significa que, de fato, a alma e o corpo de Cristo, eles se separaram, né? Que é o que acontece com a gente quando a gente morre. A nossa alma e o nosso corpo, eles se separam. Então, de fato, Jesus Cristo morreu de verdade. A morte de Cristo na cruz foi uma morte como a nossa morte será, né? Então, na nossa morte, quando a gente morrer, e isso vai acontecer com todos nós, né?
isso é uma coisa que a gente pode ter como certa, todos nós morreremos, houve sim a separação, haverá a separação do nosso corpo e da nossa alma. A nossa natureza humana, ela vai estar dividida, né? Quando a gente for para o céu, para o inferno, para o purgatório, o que vai é a nossa alma. O nosso corpo vai estar no cemitério, né? Então haverá uma quebra da nossa natureza humana. Haverá de fato uma morte, uma separação. E essa morte e a separação aconteceu com Cristo, né? E não é apenas, quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando apenas sobre o ato de morrer em si. A gente está falando sobre um estado de morte que se manteve entre as 3 horas da Sexta-feira Santa e a madrugada de sábado para domingo, né? A madrugada de domingo. Então, esses 3 dias, né? O finalzinho da sexta-feira, o sábado inteiro e o início de domingo, esses 3 dias foram um estado de Cristo de fato morto, né? E também a gente ficará nesse estado de morte quando a gente morrer, né? Então, quando a gente morre, o nosso corpo, ele fica na sepultura e a gente não é logo ressuscitado, né? Então, quando a gente morre, a nossa alma sim, a nossa alma é imortal. Ela não morre, ela de fato vai para o seu destino eterno, né? Para o céu, purgatório ou inferno. Só que o nosso corpo não. O nosso corpo, ele se mantém debaixo da terra e ele é de fato putrificado, Ele vai sofrer a sua decomposição, né? E essa decomposição, ela não aconteceu com o corpo de Cristo, né? Então, Cristo no sepulcro, ele não sofreu a corrupção do corpo como acontecerá conosco, né? E por que isso não aconteceu? Como eu falei no início, porque o corpo de Cristo estava unido à sua pessoa divina. Então, Cristo, ele não putrificou e depois, quando ele ressuscitou, isso tudo se transformou novamente. Não, o corpo de Cristo se manteve intacto e depois ele ressuscitou no 3º dia, tá? Então, esse estado de morte que fica Cristo entre a sexta-feira e o domingo é um estado de morte que ficaremos todos nós até que o nosso corpo ressuscite, né? Então, esse momento que vive Cristo é um momento que viveremos todos nós quando nós morrermos, né? Então, no caso de Cristo, isso levou 3 dias. No nosso caso, isso vai ficar assim até a ressurreição que acontecerá no fim dos tempos, né? Então, até que aconteça o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e que de fato tudo se resolva, né? O nosso corpo estará separado da nossa alma. O que estará na eternidade é a nossa alma e não o nosso corpo, né? Então, quando a gente diz que os santos estão no céu, né? Que eles estão na presença de Deus, a gente está falando, na verdade, não do ser humano como um todo. A gente está falando da alma dessas pessoas, né? Então, a gente não tá... quando a gente fala de Santa Teresa, Padre Pio, quando a gente fala de todos os santos e quem quer que seja, né? Com exceção da Virgem Maria, todas essas pessoas estão lá sem o seu corpo, apenas com a sua alma, né? Então, só foge dessa realidade, como eu falei, que é um dogma de fé, é o caso da Virgem Maria, que de fato ressuscitou e está no céu em corpo e alma. Então, o que aconteceu com Cristo e que é dogma de fé que aconteceu com a Virgem Maria, que é a Assunção de Nossa Senhora, é que de fato a Virgem Maria está em corpo e alma no céu, né? Então, Jesus, portanto, ele experimentou esse estado de separação entre o corpo e a alma, né? Então, depois que ele morreu, ele foi, portanto, né, separado do corpo e alma, ele desceu à mansão dos mortos, né, que no credo tá como infernos, mas não é o inferno no sentido do lugar onde ficam os condenados, né, mas é a mansão dos mortos. O que é a mansão dos mortos, né? É o lugar onde ficaram
as pessoas que morreram, os justos e injustos que morreram, e antes de acontecer alguma coisa com Cristo e existir a abertura para o céu e a condenação ao inferno, ficavam essas almas na mansão dos mortos em estado de espera, né? E aí Cristo levou essas almas, esses justos, para junto dele no céu, né? Então, como eu falei com vocês, isso. Então, a mansão dos mortos não era um lugar de tormento, mas sim um lugar de espera. A mansão dos mortos hoje já não existe mais, foi algo temporário. Então hoje, quando uma pessoa morre, a alma dela, ela não vai mais para a mansão dos mortos, para o seio de Abraão, né? Onde repousavam as pessoas, os justos em estado de felicidade, né? Que estavam em estado de felicidade, embora não gozassem da visão beatífica de Deus, né? Mas essas pessoas... Mas hoje, as almas, quando morrem, elas vão para o céu, vão para o purgatório ou para o inferno, né? Então, os justos estavam esperando a redenção, né? E a vinda de Cristo com a sua morte e ressurreição para poderem ter a visão beatífica, né? Então, quando Cristo vai à mansão dos mortos, ele mostrou que ele tinha o domínio sobre o demônio, sobre a morte, libertando essas almas santas que lá estavam retidas para gozar da glória eterna com ele, né? Então, a redenção, né, que deve atingir e que atingiu de fato todos os homens, não só a partir do momento em que Cristo morreu na cruz, mas todos os homens para trás também, né, foi também aplicada àquelas pessoas que precederam a Cristo, né? Então, Cristo, com a sua paixão e morte, ele eliminou o pecado, né, do mundo e reconciliou o mundo consigo, né? Reconciliou o mundo com Deus. A gente explica muito isso na aula passada, né? E com a ressurreição, o que aconteceu? Então, quando Cristo passa pela sua paixão, passa pela sua morte, ele devolve essa possibilidade ele dá a salvação à humanidade, né? Ele reconcilia a humanidade com Deus Pai, com a Santíssima Trindade, com ele mesmo, né? E ao mesmo tempo, e com a ressurreição de Cristo, ele inaugura uma nova vida no mundo futuro, né? Que ele colocou à disposição dos homens essa possibilidade de viver com Deus na sua presença beatífica, né? Antes essa possibilidade, ela não existia. Então, abriu-se uma possibilidade no mundo que não existia mais, né? Então, os benefícios da salvação não vêm só da cruz de Cristo, mas também da ressurreição de Cristo. Então, é como se a paixão e morte de cruz nos reconciliasse com Deus e a ressurreição de Cristo abrisse essa possibilidade de entrarmos no céu e de vivermos com Cristo ressuscitados um dia, né? Da mesma maneira que ele está com seu corpo ressuscitado e glorificado, né? Então, quando a gente é batizado, portanto, quando a gente é batizado, a gente sofre uma morte como aconteceu com Cristo. Então, o batismo de fato acontece essa morte para o pecado, para o nosso pecado original e o nosso pecado pessoal, e nós somos revestidos pela graça de Cristo com essa vida nova do ressuscitado, ou seja, essa possibilidade de poder ter ainda aqui na Terra um relacionamento com Deus que não era possível antes, né? Então, por causa da ressurreição de Cristo, é possível que a gente seja filhos adotivos de Deus, ou seja, nós revestidos da graça de Cristo, a gente pode se relacionar com a Santíssima Trindade, né? O Espírito Santo pode habitar em nós, a gente pode se relacionar com Deus Pai, com Deus Filho e participar dessa vida divina
ainda aqui na Terra, sabendo que toda a nossa vida, essa vida sobrenatural que já está crescendo em nós a partir do batismo, e ela é alimentada através dos sacramentos, né? Através da Eucaristia e de todos os outros sacramentos, o sacramento da confissão, quando nos é devolvida a possibilidade de estarmos na vida da graça novamente, né? Se a gente perdeu por algum motivo essa vida da graça, né? Então a gente passa a ter possibilidade, já começa a nascer em nós e a crescer em nós essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus que vai chegar ao seu cume quando a gente morrer e a gente for pro céu, né? Eventualmente a gente for pro céu, senão no purgatório. E se a gente não alimentar em nós essa vida da graça, e através dos sacramentos e através da nossa vida de relacionamento com Deus, aumentando a nossa graça santificante, a gente vai pro inferno, né? E se a gente não tiver em amizade com Deus, né? Então, de fato, o batismo é como se fosse essa sepultura de Cristo, onde há uma morte do homem velho para que nasça ali um homem novo, um homem que é revestido de Cristo e pode, por causa da ressurreição de Cristo, se relacionar com o próprio Deus ainda aqui na terra, né? Então, no terceiro dia, Cristo, portanto, ressuscitou. E ele ressuscitou para uma nova vida, né? Então, essa ressurreição de Cristo, ela é, ao mesmo tempo, um fato histórico e um fato transcendente. Então, de fato, os apóstolos viram o sepulcro vazio, né? Então, de fato, foi algo que aconteceu, né? Então, a ressurreição de Cristo não é algo simbólico ou uma realidade que a gente está tentando mostrar a transcendência da vida de Cristo através de uma imagem, né? Através de uma metáfora ou algo do tipo. Não, de fato, a ressurreição de Cristo aconteceu, né? Então, os discípulos, inclusive, está relatado assim, que os discípulos, inclusive, tiveram muita dificuldade de acreditar, né? Porque eles estavam realmente atordoados com toda aquela situação e para eles não foi assim, ai, nossa, que fácil, a gente viu o sepulcro vazio, Cristo ressuscitou e tá tudo resolvido. Não, eles tiveram dificuldade em acreditar, né? Cristo teve que, durante 40 dias, ir se mostrando para ele com o seu corpo ressuscitado e glorioso, que ao mesmo tempo era um corpo que tinha as marcas da paixão, ou seja, havia uma continuidade no corpo de Cristo, no corpo antes da ressurreição e no corpo depois da ressurreição. Então, havia no corpo ressuscitado e glorioso de Cristo as marcas da paixão, as marcas de tudo aquilo que ele sofreu pelos homens para a nossa salvação e para que a gente pudesse ser redimido, né? E o seu corpo glorioso mostrava isso, né? Essas marcas do amor de Cristo por nós, e Cristo ficou durante 40 dias alimentando nos apóstolos essa fé que estava débil por causa da sua morte e a sua paixão e morte na cruz, que foi de fato algo muito escandaloso para eles também, né? Então Cristo ficou ali alimentando neles, bem, e a minha paixão e morte não foi o definitivo, né? O que dá sentido à fé de vocês, o que dá sentido à vida sobrenatural de vocês daqui para frente, né? A partir do batismo de vocês e que eu digo para que vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que as pessoas tenham a vida da graça. O que dá sentido a tudo isso é a minha ressurreição. Eu não morri, a morte, eu não morri não, eu morri, mas a morte não venceu. Eu venci a morte, eu estou aqui ressuscitado. Eu abri para vocês uma possibilidade de uma vida nova, né? E essa vida nova a gente ganha com o batismo, né? Então, essa possibilidade de vida nova, ela foi atingida com a ressurreição, né? Inclusive, seria, assim, historicamente, muito se as pessoas estavam querendo
Se Cristo estava querendo convencer as pessoas de que ele estava de fato vivo, ele não se mostrou ressuscitado e glorificado para as pessoas certas, digamos assim, no sentido de que ele não se mostrou assim para Herodes, ele não se mostrou assim para Pôncio Pilatos, né? Então, olha, apesar de vocês terem me matado, olha aqui, eu ressuscitado e glorioso, né? Ele não fez isso. Ele se mostrou a pessoas que, na verdade, tinham muita pouca capacidade civil, digamos assim, de serem testemunhas, que eram as mulheres, né? Elas não eram tidas como testemunhas muito críveis, né? Mas a elas, Cristo se mostra por primeiro, né? Então, de fato, Cristo se mostra aquelas pessoas que ele vê necessário para que essa fé no ressuscitado se mantenha alimentada, né? Então, os apóstolos, inclusive, a gente vê isso nos relatos, né, do Novo Testamento, eles narram o seu próprio fracasso diante da fé, né? Eles mostram que, bem, São Tomé não acreditou, né? Bem, enquanto eu não vir, eu não vou acreditar, né? E aí Cristo se mostra a Tomé e fala, olha, coloca a mão no meu lado, coloca a mão nas minhas chagas, né? E aí Cristo fala, ó, feliz daquele que acredita sem ver, né? Que viu sem acreditar. E aí Tomé fala, meu Senhor e meu Deus. Então eles tiveram muita dificuldade de acreditar na ressurreição, né? Então a ressurreição não é algo que veio da cabeça dos apóstolos, que é uma invenção dos apóstolos, que é uma invenção evangélica, né, que estava nos evangelhos, né, mas de fato é um evento histórico muito impressionante, né, que os próprios apóstolos tiveram que escrever, testemunharam isso, né, e que foi escrito pelos evangelistas, do quão difícil foi esse processo, né, e Cristo de fato ficou 40 dias nesse processo para confirmá-los na fé, alimentar a fé dos apóstolos, né? Então, como eu dizia, as chagas de Cristo, elas continuam do corpo crucificado, elas continuam no corpo ressuscitado, né? Então, o que quer dizer com isso? O corpo ressuscitado de Cristo é o mesmo corpo crucificado, embora ele tenha possibilidades diferentes do que o corpo terrestre de Cristo, digamos assim, o corpo antes da ressurreição, né? Porque ele era capaz de passar por uma porta fechada, né? Ele era capaz de aparecer de maneiras diferentes. Então ele aparecia como um jardineiro, ele aparecia como uma pessoa que os discípulos de Emaús não identificavam, né? E mesmo depois das aparições que existem de Cristo no mundo, né? Ele pode aparecer inclusive como Cristo menino, né? Então, como algumas histórias de santos que a gente conhece como Cristo aparecendo como Cristo menino, porque o corpo ressuscitado de Cristo, o glorioso de Cristo, ele não está sujeito, ele não está submetido às leis físicas e terrenas, como estava o corpo de Cristo, a humanidade de Cristo antes da ressurreição, né? Então, de fato, o Cristo ressuscitado, ele tem um corpo físico, né? Mas é uma matéria, uma nova forma da matéria conviver com o divino, né? Então, a alma e o corpo de Cristo, eles passam a estar plenamente transfigurados com a sua glória na pessoa divina. Então, elas voltam a se unir, né? Então, antes elas estavam separadas pela morte e agora na ressurreição a alma e o corpo de Cristo voltam a se unir na pessoa divina de Cristo, né? Lembrando que Jesus Cristo, como a gente explicou nas aulas anteriores, é uma pessoa em duas naturezas. Então, nesse momento da ressurreição, a natureza humana, ela volta a estar no seu estado perfeito, né? Em que a alma e o corpo estão unidos novamente, né? Só que esse corpo, ele, como eu disse, né? Ele tem propriedades diferentes, né? Então, a ressurreição de Cristo, portanto, ela não é um simples regresso à vida terrena, né? Então, não foi assim, Cristo morreu e Deus
Pai, a Santíssima Trindade, deu a vida de volta a ele, né? Como aconteceu na ressurreição de Lázaro. Então Lázaro, ele morreu, ele ressuscitou e ele ganhou um corpo terreno, como ele tinha antes, tanto é que ele morreu novamente, né? Isso não aconteceu com Cristo. Então Cristo, quando ele ressuscitou, ele perdeu a sua vida biológica e ganhou a vida eterna, né? Então a vida dele ganhou uma outra qualidade, né? Então ele passa de um estado de morte, que era o que ele tinha com a sua humanidade quando ele encarnou, tanto é que ele morreu, a possibilidade de morte, para um estado de vida, né? Então, Cristo ressuscitado não pode morrer, né? Cristo ressuscitado, o corpo ressuscitado e glorioso de Cristo, ele não está mais sujeito à morte, né? Ele está além do tempo e do espaço, né? Então, o corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado, portanto, tem os vestígios da sua paixão, mas a partir de agora ele é participante da vida divina com as propriedades de um corpo glorioso, tá? Então, de fato, a ressurreição de Cristo é uma porta que se abre de um mundo novo, né? Então, a gente tem uma possibilidade nova que a gente não tinha antes da ressurreição, né? Então, voltando, recapitulando, a paixão e morte de Cristo, paixão e morte de Cristo na cruz nos devolveu a reconciliação com Deus, né? Nos tirou da vida de pecado, né? E a ressurreição de Cristo abriu para nós a vida divina, né? Abriu para nós a possibilidade de nos relacionarmos com Deus, a possibilidade de ressuscitarmos com Ele no fim dos tempos, né? Então, a ressurreição, portanto, ela é uma obra da Santíssima Trindade, né? Acontece como o Pai enviando o Espírito e o Filho é gerado outra vez, né? Então, o que nos mostra a ressurreição? A ressurreição nos mostra, que Deus realizou as suas promessas, né? Como mostra lá o proto-evangelho, e mostrando que Deus, de fato, não nos abandonou no poder da morte, né? Então, ele cumpriu as suas promessas, né? Tudo aquilo que a gente foi contando até agora, de todo o povo de Israel, de toda a aliança que foi feita com Noé, foi feita com Abraão, né? Que foi feita com Moisés. Isso tudo teve o seu cume em Cristo e chegou na ressurreição a cumprir-se completamente as suas promessas e a gente poder nos relacionar novamente com Ele, né? Então, número 2, mostra para nós a divindade de Cristo, né? Então, porque só Deus pôde fazer isso que ele fez, né? De passar pela sua paixão, morte e ressuscitar, né? Então, ali mostra a divindade de Cristo de fato. Então, Cristo não é apenas um homem bom, um homem que teve umas boas qualidades, que foi uma pessoa iluminada. Não, Cristo de fato era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? E por último, mostra que o homem começa a ser justificado. Então, a ressurreição de Cristo nos mostra isso, né? A gente passa a fazer parte da vida divina, como eu falei. A gente passa a ter essa adoção filial em Cristo, né? E que com Ele nós ressuscitaremos nos últimos dias, né? Então, portanto, a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. São Paulo fala isso, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, né? Então, de fato, Deus interferiu na história humana para salvar os homens, né? E garante a verdade sobre a divindade de Cristo. A ressurreição garante a verdade que a igreja proclama sobre a divindade de Cristo e a salvação dos homens, né? Então, de fato, a ressurreição de Cristo mostra a bondade de Deus, como a gente falou, né? O amor de Deus mostra como Deus recompensou a humilhação do seu filho, né? Que emprega, né, a onipotência de Deus para encher a vida dos homens, né? Do que tudo o que Deus pode fazer para a salvação dos homens, né? Então, isso aqui eu já falei, né? Então, o que a gente pode tirar da ressurreição de Cristo, né? Então, saber que Cristo ressuscitou
e dessa realidade que é o centro da nossa fé, de fato, né? Primeiro, aviva a nossa fé, né? Então, Cristo, portanto, não é uma figura que passou, não é simplesmente uma recordação histórica, alguém que fez muitas coisas boas e que a gente está aqui tentando repetir. Não, Cristo de fato vive, né? Então, Cristo vive de fato glorioso no céu, né? À direita de Deus Pai. Então, Cristo vive. Cristo não é alguém que morreu na cruz por nós e ponto, acabou, né? Cristo morreu na cruz por nós e vive. Ele vive conosco, né? Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus vivo de fato, né? É o mesmo Cristo hoje, ontem, hoje e sempre. Então, o mesmo Cristo que viveu tudo aquilo no Evangelho é o mesmo Cristo que vive hoje, né? É o mesmo Cristo que está nos céus, né? E que a gente vai falar sobre isso nas aulas para frente, também ficou sacramentalmente na Eucaristia, né? Então, aquele Cristo que está ali na Eucaristia, ele é o mesmo Cristo que andou sobre as águas, o mesmo Cristo que fez milagres, o mesmo Cristo que sofreu a sua paixão, o mesmo Cristo que sofreu a sua morte, é o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorioso, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então, primeiro é isso, né? A gente ter uma fé viva, de que a nossa fé, a gente não tá embasado em algo passado, em algo que aconteceu, né? A nossa fé é uma fé de fato que vive e que ela vive e ela confia e ela tem a sua força em alguém que está vivo e que de fato vive em cada um dos cristãos que estão com a sua alma em graça, né? Então, isso é uma coisa, a nossa fé de fato viva. E a outra coisa é a gente viver com esperança, né? De que de fato as coisas que acontecem aqui nessa terra, elas não acabam aqui. Que a gente também está de passagem nesse mundo. Que a gente de fato vai morrer como Cristo morreu. Que a gente vai passar por essa separação entre o corpo e a alma, né? E que a nossa alma e o nosso corpo estarão sim separados até a ressurreição, né? Até nós sermos ressuscitados com Cristo no fim dos tempos, né? Então, olhar para a nossa vida com essa esperança de que os acontecimentos, tudo que acontece na nossa vida tem sinais de eternidade, né? Tem valor de eternidade, isso tudo nos anima muito, né? Então, a gente não ter uma visão apegada à Terra, né? Não ter uma visão bidimensional das coisas, mas ter uma visão tridimensional. A gente não olhar as coisas só com o olhar material, né? A gente de fato conseguir olhar com um olhar transcendente, com um olhar sobrenatural, de que tudo o que acontece na nossa vida a gente consegue ver espelhado na vida de Cristo, né? As suas desonras, o quanto ele foi machucado fisicamente, o quanto ele foi machucado moralmente, o seu trabalho mesmo, o seu trabalho nos seus 30 anos de vida oculta, né? O seu nascimento, o valor do seu nascimento. Tudo isso a gente pode espelhar nossa vida na vida de Cristo, né? E que de fato nós todos vamos morrer, né? E que a nossa morte é apenas uma passagem, que a nossa morte não é o fim, que a nossa morte é uma passagem para uma vida, que a vida da nossa alma é uma alma imortal e que a gente morre e não acaba tudo, que a gente morre, a nossa alma continua viva uma vez que a nossa alma foi criada. Ela está criada para sempre e a gente é convidado a viver essa vida com Deus para sempre na eternidade. E todas as coisas que a gente fizer nessa vida, elas vão ter um valor de eternidade, né? Se a gente unir todas essas coisas a Cristo, né, a gente vai poder participar de fato com Cristo participar com Cristo definitivamente no céu da sua bondade, da sua alegria, né, do seu gozo eterno, né? Então, as decisões que a gente toma, as coisas que a gente faz nessa terra, tem de fato um valor de eternidade, né?
E por último, olhar para a ressurreição de Cristo nos ajuda a ter de fato esse desejo dessa vida sobrenatural, né? Que é a vida de Cristo, né? Então que vale a pena de fato a gente ter uma vida como Cristo espera, né? Tudo que a gente viu nas aulas anteriores, né? Colocar Cristo no cume de todas as coisas, né? Reordenar todas as coisas para Cristo, ordenar as nossas relações, o nosso casamento, a maternidade, ordenar o nosso trabalho, ordenar, enfim, as nossas paixões, os nossos afetos, a nossa inteligência, né? Reordenar todas essas coisas para que a gente possa permitir que a vida de Cristo viva em nós, ou seja, para que a morte, paixão e ressurreição de Cristo não seja vã na nossa vida, né? Então, de fato, que a gente possa acolher tudo isso que Cristo fez por nós, o amor de Deus por nós na vida de cada um de nós, né? Não estando desesperados, porque obviamente que a gente passa por momentos difíceis e que a gente nem sempre corresponde, né? Mas confiando e tendo esperança que a gente pode recomeçar um dia e outro, né? Porque como a gente sabe, né? Quando Cristo caiu na sua paixão, e ele caiu 3 vezes, ele caiu para que nós pudéssemos levantar, né? Então, a gente não se desesperar quando a gente cai, né? Que a gente cai, mas Cristo caiu para que a gente pudesse se levantar. Então, de fato, a gente confiar na graça de Deus, nessa vida sobrenatural, e que de fato Deus deseja que a gente tenha essa vida com Ele. Ele não é um Deus que está esperando a gente fazer algo errado para nos condenar. Muito pelo contrário. Ele é um Deus que está o tempo inteiro querendo segurar na nossa mão para que a gente possa ter essa vida com Ele, né? Ele não fez tudo isso à toa, né? Como eu falei na última aula, quando Cristo fala, eu nunca tenho certeza, eu também não tinha na outra aula, acabei não vendo, para Santa Catarina de Sena, né? Que ela fica muito impressionada com a paixão de Cristo, eu falei isso na última aula, e ele mostra para ela uma alma em graça, e aí ele fala, Catarina, não valeu a pena? Não vale a pena por uma alma em graça ter sofrido tudo isso, né? Então, a ressurreição, ela nos dá essa esperança, ela nos dá esse desejo da vida sobrenatural, de ter uma vida permitindo que Cristo viva de fato em nós, né? Então, depois que Cristo ressuscita, como eu falei, ele fica 40 dias com os apóstolos, né? Para que os apóstolos continuassem na presença de Cristo e como se acostumassem com essa nova realidade, né? Porque eles estavam acostumados com a vida de Cristo terrena, né? Com Cristo como eles, assim, né? Que eles tinham até dificuldade de ver que ele era quem de fato ele era, né? E aí Cristo pergunta para eles quem as pessoas dizem isso, mas para vós, quem eu sou, né? E aí Cristo vai se revelando e eles vão aprendendo de fato, né? Então eles olham para a humanidade de Cristo e precisam ver a divindade de Cristo, e quando eles olham a morte, a paixão e morte de Cristo, provavelmente a fé fica abalada, né? E aí quando eles veem Cristo ressuscitado, Cristo fica ali acostumando os apóstolos com a sua nova presença, né? Com a sua nova vida, manifestando aos apóstolos a sua nova vida. Olha, eu abri para vocês a possibilidade de se relacionar com Deus. A vida agora é diferente. Vocês não são mais aqueles homens. Agora vocês são outros. E de fato, quando ele ascende aos céus e ele manda o Espírito Santo, como esses homens mudam completamente. Eles mudam completamente porque eles passam a manifestar essa nova vida através do batismo, né? E a manifestar a coragem e a saber que vale muito a pena aproximar as almas de Cristo, né? E não é de um Cristo morto, e sim de um Cristo vivo, um Cristo que vive e que está ali vivificando a cada um deles com a sua presença através do Espírito Santo, né? Então ele fica esses 40 dias formando os discípulos novamente, né? Meio que confirmando os discípulos na fé. E quando termina esse momento, né, esses 40 dias, ele vai ascender aos céus, né? Então, de fato, ele vai com seu corpo glorioso estar à direita de Deus Pai, né? Então, ele vai em corpo e alma, na sua natureza
humana, na sua pessoa divina, com a sua natureza divina, ele vai ascender aos céus, né? Então, de fato, Cristo ressuscitado, ele tem um corpo, como eu falei, glorioso, real, que é a continuidade do seu corpo terreno, que a gente vê pelas chagas de Cristo, né? E ele, de fato, vai habitar na glória do Pai, né? Então, ele vai, de fato, ser glorificado pelo Pai ao entrar nos céus, né? Então, Cristo, de fato, depois desses 40 dias, ele inaugura uma nova forma de presença no nosso meio. Ele não está mais presente como ele estava na ressurreição, como ele estava na encarnação. Ele inaugura uma nova forma de presença, né? Então, de fato, a gente inicia com a ascensão uma nova etapa da salvação, digamos assim, né? Que é a que a gente está vivendo agora, né? Com o Filho à direita de Deus Pai, né? E a gente recebendo o Espírito Santo. E ao mesmo tempo, nós católicos tendo a confiança de que sacramentalmente a gente tem a presença de Cristo nos nossos sacrários e que esse sacramento acontece a cada missa, né? Então, a humanidade de Cristo, portanto, ela tem um lugar em Deus, né? Então, ao mesmo tempo que a gente escuta dizer, né, que o céu ele não é um lugar propriamente, ao mesmo tempo ele precisa ser algum lugar porque Cristo com o seu corpo está lá, né? E de fato, quando a gente for ressuscitado, a gente vai ter um corpo e o corpo precisa estar num lugar, né? Então, de fato, isso é uma questão aí teológica que eu não vou entrar nesse mérito, né? Então, de fato, Cristo voltou aos céus e ele, de fato, permanece com a sua carne glorificada ao lado de Deus Pai, né? Então, aquele que existia antes de todos os séculos como Deus, consubstancial ao Pai, está sentado agora corporalmente, né? Depois que ele se encarnou e da sua carne glorificada e depois que ele ascendeu aos céus, tá? De fato, é um mistério como isso acontece, né? Mas essa é a nossa fé católica, né? Então, Deus Filho está em corpo e alma, verdadeiro homem, vencedor da morte pelo pecado, né? Ele está ele sobe ao trono de Deus Pai para que possa compartilhar com Deus Pai esse trono, né? Então, deixa eu ver. Isso, já falei isso com vocês. Então, sentado à direita de Deus Pai, portanto, Jesus ele continua a ser o seu ministério de mediador universal da salvação. Então, a gente católico acredita que Jesus é o único mediador, sim, da nossa salvação, né? Então, ele é o Senhor que agora reina com toda a sua humanidade na glória eterna do Filho de Deus e sem cessar intercede por nós junto do Pai, né? Então, e ele envia o Espírito Santo tendo-nos, ele falou, né? Eu vou preparar-vos um lugar. Então, de fato, ele está preparando um lugar para nós e dá a nós essa esperança de ter e de ir um dia estar com ele, né? Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei também. Tá. Então, a gente falou sobre a ressurreição de Cristo, falamos sobre a ascensão e o último ponto que a gente tinha que falar era sobre a segunda vinda de Cristo, né? Então, que no fim dos tempos, né, Cristo vai vir novamente, né? Que se chama tecnicamente parousia, né? E ele de fato nos adverte quando ele está pregando o seu evangelho, ele nos adverte sobre essa sua vinda, mas a gente não sabe quando vai ser, né? E ele nos anima a que a gente esteja sempre vigilante, a que a gente não seja como as virgens nécias, né? Que deixam para lá o óleo e não vão alimentando isso, né? Então, não adianta a gente tentar ficar confabulando, como é que vai ser? Eu acho que agora são os fins dos tempos. Bem,
desde São Paulo, ele acha que os fins dos tempos seriam naquele momento. Então, de fato, a gente não sabe quando será, né? E, de fato, a gente tem alguns sinais de como seria, mas a verdade é que sempre as pessoas estão achando que esses são os sinais e que o mais importante é a gente se manter vigilante. Até porque a gente não sabe se a gente vai estar, de fato, vivo nesse mundo quando vier a segunda vinda de Cristo, né? Então, é importante que a gente esteja preparado para a nossa própria morte anterior, né? Porque quando a gente morrer, a gente já vai estar definitivamente, a gente vai se decidir pelo céu ou pelo inferno, né? Então, a gente precisa viver de maneira vigilante, de maneira atenta, vigiar e orai, né? Então, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, como ele falou para os seus apóstolos antes da sua paixão, né? Então, de fato, quando Cristo vier, na sua segunda vinda, ele vai vir julgar os vivos e os mortos, ou seja, vai haver o juízo universal, ou seja, os segredos dos corações vão ser de fato revelados, né? Assim como a conduta de cada um diante de Deus e diante das pessoas, né? Então, de fato, esse juízo universal, ele vai sancionar, ou seja, ele vai confirmar a sentença que cada um de nós recebeu no nosso juízo particular, que foi quando a gente morreu e que a gente já foi definido para o céu ou para o inferno, né? E que pode ser que algumas pessoas tenham, e a grande maioria vai passar para o purgatório, né? Então, todo homem, então, vai ser acumulado de vida ou condenado por toda a eternidade, segundo as suas obras, né? Então, o juízo final, ele deve nos inspirar um santo temor, não no sentido de temor, no sentido da gente ter medo de Deus, mas no sentido da gente, puxa vida, como que a gente vive a nossa vida sabendo que de fato um dia a gente vai morrer e que as nossas obras, elas vão ser de fato julgadas, né? Então não basta simplesmente a gente acreditar em Cristo, a gente precisa acolher isso, e Cristo espera de nós que através dos nossos atos humanos a gente tenha obras de fato que sejam compatíveis com a nossa fé, né? Então não basta a gente acreditar e viver uma vida louca, a gente precisa acreditar em Cristo e, como eu falei, colocar Cristo no cume de todas as atividades humanas, né? Permitir que Cristo viva de fato em nós, que a gente se mantenha na vida da graça, que o Espírito Santo possa cada vez agir mais em nós, né? Então, de fato, as nossas obras, elas precisam confirmar a nossa fé, né? Elas precisam transparecer aquilo que a gente acredita. A gente precisa fazer na nossa vida a vida de Cristo, de fato, que foi para isso que ele morreu na cruz, né? Para nossa salvação e para que tudo fosse reordenado para ele, né? Então, de fato, é isso, né? A gente precisa viver não com medo da nossa condenação, né? Mas tentando ajustar na nossa vida as expectativas de Cristo, né? O que Cristo esperava, né? Com a nossa morte, né? Com a morte dele na cruz, com a sua ressurreição. O que ele esperava que os homens fizessem com essas suas demonstrações de amor, né? Então, amor com amor se paga, né? Então, Cristo mostrou tanto amor, então a gente precisa mostrar o nosso amor, pagar esse amor com o nosso próprio amor, né? E de fato ter uma vida como Cristo espera é uma forma maravilhosa de retribuir a esse amor por nós, né? Então é isso. Hoje a aula foi mais curtinha, mas acho que deu para entender bem e entender alguns conceitos importantes em relação à ressurreição de Cristo, corpo glorioso, presença de Deus à direita de Deus Pai, enfim, certo? Tá bom? Então a gente se vê mais tarde na live que vai ter meio-dia. Um beijo e até terça-feira.